for life. Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5, nessa segunda-feira, iniciando aí mais uma semana, chegando, próximo aí ao final de ano, já as lojas, todo mundo entrando já no clima natalino, o clima de Natal, mas estamos ainda em novembro e mais uma vez a gente reforça o Novembro Azul, conscientização para o homem, a questão do câncer de próstata e também a conscientização da diabetes, então um mês importante, onde nós devemos nos cuidar, principalmente aí como homens. E vamos falar no programa de hoje, muito futebol, reta final do Campeonato Brasileiro, faltam apenas 4 rodadas, são 12 pontos em disputa. As equipes cariocas, o Vasco respirando, bem perto, que a gente comentava aqui no último programa, junto com o Lucão, de que seria uma rodada ou para o Vasco ficar estacionado, porque a gente já programava essa questão dos outros jogos, de todas as equipes que estão na zona do rebaixamento perderem. E o Vasco teria que ter um bom resultado. E foi isso que aconteceu. Todas as equipes perderam e o Vasco ganhou. Com isso, o Vasco fica bem próximo aí de sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada. O próximo confronto é o Corinthians, mas é o Vasco jogando em casa, voltando a São Januário. São Januário com 19 mil lugares liberados, o Vasco tentando liberar uma carga de mais 5 mil lugares e com certeza vai virar um caldeirão. E vou te falar, eu acho que coisas do futebol, eu acho que o Vasco tem condições de bater o Corinthians dentro de São Januário. Nesse momento que o Vasco vive, são 10 jogos, muitos empates, mas uma constante do rendimento da equipe. O Nenê realmente jogando muita bola, eu acho que foi fundamental a contratação desse jogador, o time do Vasco dando uma cadência. Tivemos o Flamengo voltando a vencer, goleando em casa e tirando qualquer possibilidade de rebaixamento, chegando aí aos 47 pontos, e agora vai lutar ali por uma vaga na Sul-Americana. E mais importante, os jogadores voltaram, os jogadores que foram afastados, e principalmente que teve uma boa atuação foi o Alan Patrick, aí com 2 gols. Vamos falar mais sobre essa partida, mas temos que iniciar o programa falando e parabenizando o nosso atleta, o nosso tririense, Alex Oliveira, o Alex Cowboy, lá da Rua Direita, Cariri, comunidade, garoto humilde. Nós falávamos aqui no último programa, desejando boa sorte, grandes energias para o Cowboy, no UFC de São Paulo, lá no Parque Ibirapuera, que aconteceu no último sábado. E o Cowboy conseguiu aí mais uma vitória, foi sua 4ª luta em um ano, agora vai descansar, dar uma relaxada para se preparar para as próximas lutas aí do UFC no ano que vem. E deu um grande nocaute, a gente fica muito feliz, cria da ATS, do meu amigo, mestre André Tadeu, e agora é focar todas as energias para o André Tadeu, que tem no próximo sábado um confronto aí muito difícil, a luta da noite do JF Fight. Inclusive a promoção tá valendo, só você participar das nossas redes sociais, programa Camisa 5, curtir a nossa página no Facebook ou ligar para cá, 2255-1865, estará concorrendo a um par de ingressos VIP para o JF Fight. Mas voltando aí a falar do Campeonato Brasileiro, vamos acompanhar depois as lutas, como foi a vitória dos brasileiros. Tivemos também o Vitor Belfort em ação, com um grande nocaute. Voltando ao Campeonato Brasileiro, já estamos aqui com a presença do nosso companheiro Nixon. Boa tarde. Campeonato Brasileiro aí chegando na sua reta final. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a você que nos acompanha. Chegando ao final que todo mundo queria, O Corinthians mais campeão do que nunca, questão de detalhes.
E assim, né, e o Vasco respirando, né, digamos assim que ele ainda está morrendo afogado pela chuva, mas respira. É muito complicada a situação, Juliano. Parece fácil, assim, é só ganhar. Ele está a 2 pontos do Avaí, mas ele tem que torcer para o Avaí não pontuar. O Avaí não pode pontuar na próxima rodada de forma maneira. O Avaí não pode empatar e não pode vencer o seu próximo jogo. Assim, mas o Vasco precisa fazer o trabalho dele. Primeiro ponto, não é torcer nem contra o Avaí, nem contra a Chapecoense, nem contra o Joinville. É o Vasco fazer o trabalho dele, igual ele fez contra o Palmeiras. Um Palmeiras que, inclusive, eu não sei o que aconteceu. Deu um branco geral. Estamos jogando com o Egito na lateral, jogando nada é muito forte, né? Então, O Palmeiras que vem dando umas panes, né? Alguns jogos, né? Foi assim contra, né, a Chapecoense, e o Vasco foi superior em todo jogo. Né? Em todo momento, mesmo né? Com, né? E o Jorginho, a gente tem que enaltecer o trabalho do Jorginho, mesmo que, né, venha o rebaixamento, que é algo que pode acontecer hoje, 50-50, vamos colocar assim, apesar dos matemáticos dar até mais do que isso, 84%, né, de chance de rebaixamento do Vasco, mas hoje, pelo menos na minha opinião, eu coloco aí 50-50, né, pelo momento que vive o Vasco, mas, né, paga pelo, né, o início ruim de campeonato. Eu acho que se fosse só agora, né, o Vasco conseguiria escapar tranquilamente, mas paga pelo, né, o início ruim, né, lá atrás no Campeonato Brasileiro. Mas o trabalho do Jorginho tem que ser, né, reconhecido, mesmo se vier o rebaixamento, porque, né, não fica com medo de trocar peças, né, ele troca por jogo, né, e está ali conduzindo a equipe, conseguir um padrão, né, e vem tudo dando certo. O Jorginho só não deu certo no Flamengo, né? Só não deu certo no Flamengo. No América ele deu certo. Na América deu certo, até na Ponte Preta também. Ponte Preta foi rebaixado no ano, mas ele conseguiu levar a Ponte Preta a uma final de Sul-Americana, a primeira final da Ponte Preta em 100 anos de existência. Então a gente já está falando aí do Vasco, vamos aí aos gols, né? Os 2 gols do Vasco, 2-0 o Vasco em cima do Palmeiras, fora de casa, né? Lá no Allianz Parque. Né, pedir para colocar na tela aí os gols do Vasco, né, o gol do Rafael Silva, que já virou aí o talismã, né, da torcida do Vasco. Bola, assim, é bola de falta, né, escanteio, essas coisas todas. O Vasco tem um ótimo jogo de bola aérea. E o time do Palmeiras pedindo a Deus para tomar esse gol, ninguém marcando. O Rafael Silva é do tamanho da minha filha. Não pode subir sozinho. E cabeceou colocado, né? Colocado, consciente. Tá? E o Nenê fez o que quis, né? O Nenê brincou, né? E o zagueirão, até agora, ninguém sabe o que aconteceu. Né? Ninguém sabe, o zagueirão tá perguntando até agora o que aconteceu. Ele parece que tropeçou nele mesmo, não pediu alguma coisa, empurrou o cara ali, porque... Pai Santana deu um empurrão. Deu um empurrão no cidadão. E o time, assim... E o time do Vasco foi muito consciente, né? É o time... Na verdade, o Vasco jogando... Eu acho que ganhou na vontade também, né, Nico? E o Fernando Praz, no intervalo da partida, dizia isso até um pouco, né, frustrado e nervoso. Né? O Vasco tá jogando bola, tá, né, com vontade, e a gente em casa não estamos no mesmo ritmo. Tá, em outra competição, não tá querendo a vitória. Então, né, não tem que melhorar. E tentou equilibrar alguma coisa no segundo tempo com a entrada do Kelvin, melhorou um pouco, né, pelo lado direito, dando velocidade, dando sequência em alguns lances, mas o Vasco continuou compactado, né, e até criou outras oportunidades, poderia ter matado, né, o jogo com o 3º gol, até mesmo nos pés do Nenê, mas manteve ali o 2-0 no finalzinho. O Jorginho fechou a casinha. Botou 50 zagueiros. Né, meio campo, colocando o Júlio dos Santos e mais um zagueiro. E aí não deu condições nenhuma, né, do Palmeiras, né, penetrar na parte defensiva do Vasco. E com isso o Vasco chega aos 33 pontos. Mas é o que eu digo, né, tá aberto, né, para mim meio a meio. E eu acho que isso vai se definir nas últimas rodadas, se não se definir na última rodada. Porque todas as equipes têm chance. Isso não me lembro, né, dos últimos anos. Eu acho que sempre, faltando aí 4 rodadas, 3 rodadas, já tinha uma assim, já desacreditada.
E hoje não, hoje a gente tem aí todas as equipes. O lanterna, que é o Avaí, o Joinville. Hoje com 31 pontos, conseguiu um empate contra o Santos, num jogo, né, inclusive horroroso, né, o campo não, ali não lastimável. Ali não tinha condição de jogar futebol, né, Juliano? E foi um 0-0, né, melancólico, que prejudicou muito a equipe do Santos. E também do Joinville, prejudicou as duas equipes, né, porque não se deu para jogar futebol, mas o Joinville conseguiu pontuar, né, mais um pontinho, 31 pontos e está na briga. Então, tudo aberto. São 6 equipes aí brigando, né, por 4 vagas na zona de rebaixamento. E o Vasco ele tem que ficar muito atento a isso, porque o Vasco tem um saldo pior do que o do Joinville. Então, no caso de um empate do Vasco, uma vitória do Joinville, o Vasco volta para a lanterna. Isso o Vasco ele tem que abrir muito o olho. Ou tá arriscado assim, trocar de posição, Coritiba cair mais um pouquinho e o Joinville ficar na antepenúltima colocação. Então isso também pro Joinville vai ser muito bom. Vai pegar uma moral para os 2 últimos jogos. E detalhe, depois da rodada do dia 15, né, o Vasco vai enfrentar justamente, depois do dia 15 pega o Corinthians agora, depois pega o Jack. Então, esse é o jogo, tanto do Joinville quanto do Jack. E o Jack, jogando em casa, ele vai jogar Na última pega o Curitiba. Na última pega o Curitiba. Mas esse jogo contra o Joinville pode ser o jogo decisivo. Porque vamos contar o seguinte... Para se manter vivo até a última rodada. Isso. Já afundar o Joinville. Já afundar o Joinville, vai -1 na concorrência. Contra o Corinthians, você está debitando o seguinte, eu perco 2 pontos, eu perco 3. Então, a menor conta ali é perder 2 pontos. Então, calcula seu empate. Ah, dá para ganhar o Corinthians? Sinceridade, Juliano. Você falou que dá para ganhar. Eu acho que dá, cara. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que acreditar, tem que lotar, né, São Januário, porque a gente for acompanhar, o Corinthians não jogou tão bem assim, né, quanto o Curitiba em casa. Né? E futebol é assim, né? Tudo pode acontecer, vale a camisa, é em São Januário e é diferente. Eu acredito. O Corinthians, lógico, que vem com muita vontade, né, de conseguir os 3 pontos para já garantir, né, o título, mas não vai ser fácil. Vai ser um jogo difícil, um jogo tenso, né, um jogo pegado. O Vasco, o Vasco pode achar um gol numa bola parada, numa falta, num escanteio. Isso pode ajudar o Vasco. Mas o Vasco vai ter que fazer o seguinte, vai ter que ter muita pegada no meio campo, porque o meio campo do Corinthians é leve, né? É o Jadson, o Renato Augusto, quem é o outro meio campista ali do... o Elias, que não é tão leve, mas... né, faz a bola fluir com mais facilidade. Então, esse meio campo do Corinthians é muito leve. Então, se você pegar pesado ali, igual o Vasco costuma pegar, muito forte em cima do seu meio campo, ele pode ganhar o meio campo. Mas, em contrapartida, corre um sério risco do Vasco não terminar o jogo com os 11. Então... complicado. Vamos aí ao nosso primeiro intervalo comercial e na volta, né, falando aí mais de Campeonato Brasileiro, UFC, né, o golaço do Neymar no Campeonato Espanhol e muito mais esporte aí no seu Camisa 5.